Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa 15ª live desse ano de 2021, um ano ainda muito marcado, né, pela pandemia, mas ainda um ano mais animador do que o ano anterior, né, gente, em que fomos todos surpreendidos pela obrigatoriedade de fechar as portas da escola, de trabalhar daquela forma, mas foi o ano que deu origem a esse ciclo de lives abertas da Alabama. Então, junto às vezes com alguma coisa tão negativa, vem também alguns esforços e algumas inovações. Muitas aconteceram nas escolas, outras tantas no ambiente da consultoria. Então, essas lives iniciamos com o propósito, né, de ajudar as escolas durante a crise mesmo, né, de dar respostas mais imediatas àquela situação de urgência em que as escolas estavam. Ali nós falamos muito sobre financiamento, sobre suspensão ou redução de jornada de trabalho, sobre comunicação em ambiente de crise com as famílias, protocolos sanitários, né? E esse ano já foi um ano de retomada, né? Um ano em que a gente já estava administrando a situação muito mais do que tendo a surpresa. Eu lembro muito bem que nós falamos sobre a Fórmula 1 e que quando entra a bandeira amarela tem um acidente, e agora, na live anterior, nós já falamos que o carro madrinha foi para os boxes e estamos de novo competindo, acelerando, buscando ter mais alunos, rematricular, conquistar mais alunos, manter a equipe coesa, e acho que 2022 será um ano aí de muita novidade, né? Se as quartas ondas e carnavais e outras coisas não trouxerem a gente de volta a uma situação mais grave. Mas mesmo que venha, eu acho que nós já estamos muito mais preparados para o que vier. Acho que as escolas saem fortalecidas, os gestores saem fortalecidos dessa situação. Bom, hoje nós temos uma convidada especial para a gente aqui, porque ela não está no dia a dia das escolas como gestora de escola, mas ela é uma gestora de pessoas num ambiente mais da indústria. E eu acho que é muito bom isso. Eu, quando tenho grupos de mantenedores, eu costumo, às vezes, levar essas pessoas em ambientes muito diferentes. Já levei em fábrica de imóveis, já levei para pousadas, já levei para bancos, né, bancos de investimento, family offices. Eu acho que a gente agrega muito a nossa cultura empresarial, o nosso estilo de gestão, quando a gente saboreia um pouco de outras culturas, né, na gestão. Então, a Sarita está hoje para nos pontuar alguns elementos aí do que saiu na pesquisa de satisfação de colaboradores. Vou pedir para ela contar um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória, para se apresentar para vocês, e, na sequência, eu já vou compartilhar a minha tela e começar a apresentar o relatório da pesquisa de satisfação de colaboradores, tá? Sarita, bem-vinda, muito obrigado aí pela sua disponibilidade de tempo, de atenção, de emprestar um pouquinho do seu talento, da sua trajetória para as nossas escolas. Olá, olá, bom dia a todos. Obrigada, Maurício. Deixa eu falar um pouquinho, então, para vocês quem sou eu, né? Vamos lá, eu trabalho já há mais de 2 décadas, né? Cada vez que a gente vai falando, só vai aumentando o número de décadas, é triste isso às vezes. Então, há mais de 2 décadas na área de recursos humanos. Na verdade, a minha formação em administração de empresas, e na época era com foco em finanças ainda por cima, mas eu me apaixonei pela área de recursos humanos depois que eu entrei, logo no começo da minha carreira, e aí fui ficando, né? Já atuei em diferentes mercados, tá? Então, hoje eu estou no mercado agro, hoje eu trabalho na Cargill, mas já trabalhei também no Químicos, com a DuPont, já trabalhei em indústria automotiva, já trabalhei no mercado de tecnologia. Eu gosto dessa variação porque vai dando uma perspectiva muito boa para a gente de como é que funcionam todos esses diferentes segmentos de indústria. E na área de recursos humanos, também eu tenho uma formação mais generalista, então eu já atuei com os diversos segmentos de recursos humanos, então a contratação de pessoas, a parte de remuneração, desenvolvimento, treinamento, planejamento de força de trabalho, planos de sucessão. Então,
realmente um escopo grande. E hoje eu estou na Cargill, né? E hoje eu atuo mais, hoje eu né, presto serviços para diferentes negócios internos que existem dentro da Cargill, porque ela é muito grande, ela tem mercados diferentes, desde o alimentício até o agro, né? E o meu papel é isso, é entender as necessidades do negócio, né? E conectar essas necessidades que o negócio tem com o que nós precisamos em termos de pessoas, em termos de recursos humanos, de talentos, para fazer com que as coisas andem, né? E no final a gente ter os melhores resultados para todo mundo, né? Funcionário, os acionistas e todos os outros envolvidos nesse processo, tá bom? Legal. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada. Eu que agradeço. Vou compartilhar a minha tela aqui, começar a apresentar o relatório. E aí, de vez em quando, eu te cutuco, Sarita, para você comentar alguma coisa, de vez em quando você entra já falando. Aqui a gente tem um ambiente muito informal, viu? As nossas lives, o pessoal já está acostumado. Né? Pronto, vamos lá, então. Então, essa é a primeira edição dessa jornada que a gente faz de NPS de colaboradores nas escolas. A Alabama já fez várias pesquisas de satisfação de colaboradores, mas sempre eram pesquisas sob demanda, né, específicas para uma ou outra escola, e aí a gente preparava aquele questionário especificamente. Mas a gente vem vindo para uma tendência cada vez maior de ir para o digital, para uma padronização de algumas métricas, o que permite a gente comparar também a nossa escola com outras escolas, né? Já fizemos isso na NPS de clientes, foi muito interessante você ter um indicador de comparação, um benchmark de outros colégios particulares com assessoria na gestão, ou seja, você estabelece um padrão de comparação mais apropriado para o nosso desenvolvimento. E na NPS de colaboradores, nós tivemos 13 escolas que participaram diretamente dessa pesquisa, foram quase 1.000 questionários respondidos, e a gente vai até trazer uma surpresinha aqui, uma ideia de que a gente está começando a montar, de correlacionar diferentes pesquisas, né? Então, por exemplo, nessa a gente vai trazer uma correlação entre o NPS de colaboradores e NPS de clientes, ou seja, será que nos lugares onde os colaboradores são mais satisfeitos, os clientes também são mais satisfeitos, né? Ainda sem querer avaliar que uma coisa é causa da outra, que aí já é um pouco de exagero, né? De força um pouco a barra na metodologia, quem já fez um pouco de metodologia de pesquisa sabe disso, mas será que andam juntas essas duas variáveis, né? Em lugares em que os clientes são mais satisfeitos, os colaboradores também são, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso já já. Mas, primeiro, vamos retomar aqui a ideia do que é o NPS, né? O NPS é um indicador de satisfação muito utilizado nas pesquisas de marketing, baseado naquela pesquisa, naquela pergunta, qual é a probabilidade de você recomendar a nossa escola, a um amigo, a um colega, né? Neste caso, do nosso questionário, para um colega vir trabalhar em nossa escola, né? Não é indicação para estudar na nossa escola. E essa pergunta, ela tem uma escala, o certo seria de 0 a 10 aqui, e ele tem, quem responde até 6 é considerado um detrator, é alguém que fala mal de nós. 7 ou 8 é quem está em cima do muro, e 9 ou 10 são os promotores. NPS é a diferença nas proporções, promotores menos detratores. Então, é um indicador que pode variar desde menos 100%, se todo mundo for detrator, até mais 100%, até mais 100%, se todos os seus colaboradores forem promotores, todos responderem 9 ou 10 para essa pergunta, ok? Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para colocar ali no chat também, ou até mesmo abrir o microfone e perguntar, viu, gente? Nosso grupo, ele permite isso. Então, vamos lá. Entendendo um pouquinho do que é o NPS, vamos falar da jornada da pesquisa de satisfação 2021. O resultado principal, básico, né, o nosso ponto de partida, como foi a nossa primeira pesquisa, deu 71%, tá? É um indicador que, em princípio, demonstra que o nível geral de satisfação de colaboradores nas escolas é um nível bastante elevado, né? Então, nós tivemos 79% de promotores,
seus funcionários disseram 9 ou 10 para aquela pergunta, e 7% de detratores. Aqui tem, com certeza, algum ajuste de arredondamento, por isso que o 79 menos 7 não deu 72, como era de se esperar, deu 71, mas aqui é por questões de arredondamento na estatística. Então, nosso NPS geral de colaboradores foi 71. As escolas que estão na plateia, algumas delas têm o seu relatório individual, a Mônica mandou ontem, e aí você começa a pensar na sua escola em relação a esse índice geral, tá certo? Algumas pessoas estão acompanhando aí com o relatório em mãos, tá? Outros estão pegando o geral. Ok. Aí nós temos uma divisão aqui. Nós perguntamos os cargos das pessoas. Como a nossa amostra não era muito grande, nós trabalhamos com 2 blocos principais, né? E também um terceiro que são só professores. Praticamente metade, um pouco mais da metade dos respondentes eram professores. Então, eu percebo aqui que o NPS do pedagógico, né, do pessoal que atua no pedagógico, foi ainda mais alto, deu 79, que é aquele 83 menos 4. Bom, vocês vão familiarizando aqui também com a forma de fazer esse cálculo do NPS. E do administrativo já é um NPS um pouco mais baixo do que o geral, deu 65. Longe de ser um NPS alarmante, né? Ainda é um nível de satisfação elevado. 75% dos colaboradores administrativos disseram 9 ou 10 no sentido de recomendar a escola para um colega vir a trabalhar. Mas tem um número um pouco mais elevado, 10% de detratores, pessoas que, pelo jeito, se tiver um colega desempregado, ele reza para ele arrumar emprego em outro lugar, mas não na escola onde ele está trabalhando. Essa é a ideia de detrator. Ok? Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Então, vamos adiante. Acho que só entrou alguma coisa aqui. A Lu perguntou quantas escolas participaram. 13 escolas, Lu. 13 escolas participaram. E tem alguém... A Eloá ainda não recebeu o relatório, aí a Mônica te envia na sequência, Eloá. Tá? Vamos adiante aqui na avaliação por itens. Então, a primeira pergunta era aquela: você recomendaria para trabalhar na escola? Depois a gente pediu para o respondente dizer se ele concordava ou discordava de cada uma das afirmações, e nós fizemos 8 afirmações para que a gente possa explorar um pouco a Sarita aqui no itens por itens, né? Então, primeiro, o itens mais elevados, em que a nota foi mais alta, nós perguntamos, por exemplo, se a pessoa tem orgulho de trabalhar naquele lugar, né? E aqui, como é que funciona esse nosso reloginho aqui, né? 35% disseram que concordam muito, eu tenho orgulho de trabalhar na escola, 62% concordam, e pouquíssima gente, que 3 e praticamente 0, discorda disso, não sente orgulho de trabalhar. Acho que essa é uma dimensão interessante, né, Sarita? A pessoa sentir cada vez mais tem a geração do propósito, do legado, haver essa aderência aí entre a escola e o seu colaborador. Sim, esse aqui é um ponto, um ponto bastante importante, porque é o que você falou, né? As novas gerações que estão entrando, a gente está falando dos milênios e agora ainda mais a geração Zeta, eles têm uma relação com o ambiente de trabalho, com as empresas, com os lugares onde eles trabalham, que é bem diferente das gerações anteriores, né? Geração X ou os baby boomers. E, realmente, para eles é uma questão de propósito, né? Um dos fatores que mais os motiva a permanecer, a se dedicar à empresa, é se ele consegue conectar o propósito de vida dele com o propósito da organização onde ele está trabalhando, né? Então, é isso que realmente é mais forte e mantém a relação dele com a organização. Lógico, ele tem outros itens que ele vai ponderar, o quanto ele se desenvolve, né? Quanto aquilo agrega para a carreira dele, mas essa questão de propósito, ela é muito forte nas gerações que estão entrando, né? E pensando que a gente está falando de escolas, assim, vocês estão formando também essas gerações, né? Essa geração que tem um propósito, né? Ela realmente quer fazer
Acho que assim, né? Todo mundo quer, mas essa aqui é mais contundente de querer fazer essa diferença no mundo, qual que é o meu valor, o que, que eu agrego. Então, vocês estão formando essas pessoas e agora a gente está vendo o resultado disso é realmente funcionários que se conectam muito com a empresa nesse sentido. Então, vocês devem ver constantemente as empresas, cada vez mais, elas estão ressaltando isso no momento que elas vão para o mercado de trabalho, né? Essa empresa, ela fala pelo quê, ela defende o quê, quais são os seus valores. Então, isso aqui é um item super importante, gente. Legal, e foi a nota mais alta. Acho que a Lu quer fazer algum comentário, Lu, fica à vontade. Pode abrir seu microfone. Oi, obrigado, bom dia. Sarita, a minha pergunta é, essa questão do propósito, ela tem mexido muito com a minha cabeça, porque às vezes eu tenho a sensação de que a gente fala do propósito da empresa, de ir para o mercado com o nosso propósito, mostrar o propósito para os colaboradores, mas eu fico pensando até que ponto, quais são as dinâmicas, ou qual é a melhor forma de nós percebermos se os propósitos da nossa empresa, eles são propósitos dos colaboradores ou se eles se sentem assim emprestando um propósito. Não sei se eu posso falar de emprestar um propósito, mas é uma coisa que eu fico preocupada. Obrigada. Não, esse é um bom ponto, tá? Então, vamos lá, né? Eu vou conectar o que você está falando um pouquinho com um outro ponto que está super importante atualmente. A gente está falando de conexão de propósitos e, ao mesmo tempo, a gente está falando, muitas vezes, de diversidade. Então, vou dar um exemplo aqui onde eu trabalho, tá? Que a questão de diversidade ela é muito importante. A gente fala diversidade, a diversidade de tudo, inclusive diversidade de pensamentos, né? Então, como é que pessoas tão diversas podem compartilhar do mesmo propósito? Porque quando a gente está falando de propósito, a gente está falando principalmente de valores, tá? Então, cada um tem o seu estilo, tem a sua forma de pensar, mas alguns valores eles devem ser compartilhados, né? Que são os valores mais importantes da organização. Como é que você consegue perceber se realmente seus funcionários comungam de fato do mesmo valor ou é emprestado, como você comentou? Na verdade, é assim, né? Tem uma forma, no processo, então assim, são duas coisas. Tem a entrada de todo mundo através do processo de seleção. Então, na seleção, muitas vezes a gente faz alguns questionamentos relacionados a esse propósito, a esses valores, né? Trazendo exemplos de situações, pedindo para pessoas compartilharem, contarem alguns exemplos, e por aí a gente vai analisando. É o que nós chamamos de entrevistas por competências, né? Não adianta eu simplesmente perguntar se esse é um valor para você, né? Se você está na entrevista, há uma grande chance que você diga para mim que sim. Então, a gente vai fazendo várias perguntas por competência para entender como é que a pessoa pensa, como é que é o dia a dia dela, e ela vai dando exemplos. E por aí você vai percebendo se tem um casamento ou não, tá? E no dia a dia, quando as pessoas já estão na organização, aí, na verdade, o que a gente faz? Vou dar um exemplo, né? Quando a gente tem as pesquisas, e nas empresas é super comum a gente ter sempre essas pesquisas de satisfação, isso é super importante. Uma coisa que nós entendemos ser importante é devolver esse resultado para as pessoas. E no momento que a gente devolve um pouco o resultado, a gente também procura criar alguns grupos de escuta, porque não dá para ouvir todo mundo, mas a gente precisa para entrar um pouco mais no detalhe. E aí a gente cria uns focus grupos, né? Você pega pequenos grupos ali com uma população balanceada de quem tem muito tempo de casa, quem tem menos tempo, faixas etárias, né? Para você garantir que você tem uma amostra bem balanceada. E aí você vai fazendo alguns questionamentos, vai entendendo mais a fundo algumas questões, e aí elas vão trazendo, né, elementos, e por aí você vai percebendo se sim, se está conectado, se não, na verdade, eles fazem porque eles entendem que a escola prega isso, tá? Então, por aqui você consegue ir entendendo um pouquinho, escutando e sabendo se de fato tem essa conexão ou não, tá? Muito bom. Eu acho que é um outro ponto interessante da gente perceber a nossa vantagem competitiva em relação a outros negócios, olhando para esse orgulho de trabalhar nessa empresa, né, que é a nossa escola, é que você começa a buscar profissionais cada vez mais qualificados. Eu tenho visto em alguns sistemas de ensino, em algumas empresas fornecedoras da
das escolas, que eles estão conseguindo captar talentos vindo da indústria de cerveja, vindo do tabaco, né, profissionais com formação lá em cima e que estão querendo se dedicar a uma causa de educação, por exemplo, também nas organizações sociais, né, do terceiro setor. Então, são empresas que estão conseguindo captar talentos de muito boa formação, exatamente pegando pelo aspecto do propósito. Às vezes ele até sai para ganhar menos num lugar que complete mais e que ele se sinta deixando um legado, né? Então, as nossas escolas também podem começar a olhar um pouco para isso. Muitas vezes o nosso funil de captação já começa errado, né? Começa no QI ali, entra alguém lá na sala dos professores, gente, eu estou precisando de um professor urgente para não sei o quê, vem um conhecido do conhecido, entra logo para dar aula, a gente às vezes negligencia alguns processos na gestão de pessoas e depois é muito difícil lidar com o resultado disso, né? Então, acho que é interessante aproveitar esse resultado da nossa pesquisa para perceber que a gente é mais competitivo também no mercado de trabalho para absorver melhores talentos para as nossas escolas, né? Usar essa variável aí. A segunda nota mais alta, aí eu não sei se foi para agradar o chefe ou com medo da gente identificar, mas brincadeira, os nossos líderes são competentes, são pessoas competentes, e aí eu percebo uma coisa muito legal, foi a segunda nota mais alta de todos os índices que nós levantamos, né, das 8 variáveis. Então, boa parte são professores respondendo, o que me sinaliza que os nossos professores, em geral, admiram bastante os seus chefes, ou seja, admiram bastante os coordenadores pedagógicos de nossas escolas. Essa relação do subordinado com o chefe, cada vez eu não sei nem se esse termo ainda está muito adequado, Sarita, né? As organizações estão ficando mais horizontais, mas se puder comentar um pouquinho como é que a gente estabelece uma relação adequada, né? De eu sou líder, sim, eu tenho uma responsabilidade maior, mas eu tentar criar uma maneira de lidar melhor com uma hierarquia também com o pessoal mais jovem. Então, na verdade, o que a gente tem agora cada vez mais falado, né, e exatamente o termo é esse, né, as pessoas serem líderes e não serem chefes, né? E cada vez mais a gente tem buscado, tem falado sobre liderança inspiracional, né? Porque a ideia de cadeia de comando, onde alguém fala e o resto obedece, é algo que realmente está ficando muito para trás, muito para o passado, né? Porque cada vez mais você quer funcionários que realmente vão além, né? Que se desenvolvam, que tragam mais resultados. Então, você quer também pessoas cada vez mais capacitadas, e elas demandam, então, uma liderança cada vez não só capacitada no sentido de um líder para geri-los, né? Alguém que os ajude a se desenvolver, alguém que olhe mais a longo prazo, alguém que inspire, alguém que motive. Então, quando a gente está falando de líderes hoje em dia, e sempre pensando para o futuro, né? Para as organizações do futuro, cada vez mais é mais importante essa liderança inspiracional e você saber fazer a gestão das pessoas, como é que você, né, olhar para as pessoas de uma forma individual, ou seja, porque o que motiva um não necessariamente motiva o outro, então é perceber essas diferenças e saber como trabalhar essas pessoas, né? Então, se é isso que te motiva, como é que eu te puxo para que você possa ir além? E isso é cada vez mais importante, porque a gente vê que e daqui a alguns anos isso vai ficar maior ainda, muitas funções agora vão sendo substituídas pela inteligência artificial, por exemplo, por automação, robotização, certo? Então, cada vez mais você vai ter dentro das organizações as pessoas que são mais, né, naquelas atividades que demandam o pensar mais, a criatividade, né, a inteligência emocional, porque o que é conhecimento, o que é conteúdo, né, a inteligência artificial vai entrando. Então, você vai ter na organização cada vez mais as pessoas que estão nessas posições e essas pessoas, elas demandam esse tipo de liderança, porque com outro tipo de liderança, elas acabam saindo, né? E aqui eu lembro que, assim, uma das maiores causas de perda de funcionários na organização é o líder, né? Do porquê que as pessoas deixam uma organização, né? Todo mundo fala, é salário, é salário.
mas não é simplesmente, não é remuneração. O gestor tem um papel super impactante no porquê a pessoa sai da organização. Então, a gente precisa ter isso em mente quando está olhando o líder, né? Então, fico super feliz de ver o resultado de vocês aqui. Muito bom. Aí nós temos 4 outros itens em que a gente ficou um pouco na mediana. Esses eu vou passar um pouco mais rapidamente, mas até talvez em conjunto, porque eu quero ter um pouquinho mais de tempo para a gente explorar também os 2 últimos, né? Nós falamos da elite ali dos itens, vamos falar do meio agora, e lá adiante os mais problemáticos aí, né? Mas os 4 do meio foram confiança e colaboração. Há um clima de confiança e de colaboração no nosso trabalho. Sou valorizado, sou respeitado, deu 7,3. Há boas condições de trabalho na escola, então tenho recursos para isso. A gente incluiu essa pergunta a pedido até de uma escola, porque ela levantou para a gente como que a escola mudou, né, fornecendo condições de trabalho no ambiente da pandemia, quer dizer, teve que colocar câmera na sala, microfone, vaza áudio, lida com a escola. Então, acho que foi um ano em que realmente valia a pena a gente investigar um pouquinho até que ponto que eles se sentiam com boas condições de trabalho, né? E o último desse bloco, o sentimento de que justiça e igualdade, né? Entra um pouquinho, você falou da diversidade, será que as pessoas são tratadas como iguais, né? Na escola, eu acho que isso é menos grave do que em outros ambientes da indústria, Sarita, talvez você possa comparar, até porque a escola é um ambiente mais feminino, né? Nas escolas tem uma proporção bem maior de mulheres trabalhando do que de homens. E eu acho que, de alguma forma, elas já incorporaram muito a necessidade de ter um ambiente mais adequado do ponto de vista de justiça, de equidade, até porque sentem mais isso no seu dia a dia, né? Então, se você puder comentar um pouquinho no lote aqui, esses 4, eu agradeço também. Que insights que isso te traz? Vamos lá, né? Eu acho que tem algumas coisas que estão bem conectadas aqui, né? Confiança, valorização, e justiça e igualdade, né? Porque, assim, para mim, a gente sempre fala isso quando nós estamos trabalhando com os líderes, né? Confiança é a base de tudo, quando você quer criar uma equipe unida, que colabora, que realmente todo mundo está indo para a mesma direção. Então, é a confiança o que você precisa fomentar dentro da sua equipe, porque a partir dali o resto flui tudo mais fácil. Se você não cria confiança, depois fica complicado você trabalhar todos os outros pontos, tá? Então, esse sempre é um tema que eu acho que vale a pena se dedicar um pouco, tá? Porque sem confiança, e isso você vai vendo, né? Você não gera pessoas comprometidas, pessoas não se responsabilizam pelas coisas, e no final você vê o resultado refletido no atendimento, no caso aqui, né, aos alunos, e no resultado da própria escola, né? No nosso caso, a gente vê isso no resultado da empresa. E quando a gente está falando em confiança, eu acho que assim, né, essa parte de igualdade e justiça, ela é super importante para compor essa questão de confiança, porque você precisa sentir que todo mundo, né, está sendo tratado de uma forma equitativa, né? A gente fala mais equitativa do que igualitário, porque assim as pessoas são diferentes. Então, eu preciso saber, né, como é que eu atendo essas diferenças. Para isso, a gente precisa ter regras claras, ter critérios bem estabelecidos, que as pessoas entendam por que eu estou sendo, né, por que eu recebo sei lá, um auxílio para desenvolvimento, por que eu sou promovido, por que eu posso fazer isso e aquilo, e o outro não está conseguindo. Então, assim, ter regras claras, né, ter essa transparência, comunicar isso de uma forma aberta para os funcionários, permitir que seja sempre uma via de mão dupla essa questão da comunicação, né? E ser sempre muito, acho que, transparente. A confiança, a gente costuma utilizar uma fórmula matemática para ela, tá? A gente fala que confiança é igual a competência versus sinceridade versus confiabilidade, tudo isso dividido por interesse próprio. Significa que se eu não sou honesta e transparente,
Se as pessoas não reconhecem que eu tenho a competência para exercer aquilo, e se eu não sou uma pessoa confiável, ou seja, se eu falei, eu vou fazer, né? Então, se eu não tenho um desses fatores, eu não consigo criar confiança. E o interesse próprio, por quê? Todo mundo tem o seu interesse, mas é preciso você conseguir criar um interesse maior no bem maior, que é o bem da escola. Então, se eu percebo que você só se interessa por você, mas você nunca olha para o bem da escola, então isso vai minando a confiança que eu tenho em você, porque eu sei que você nunca está olhando para o todo, então provavelmente nunca vou olhar para os seus companheiros. Então, isso aqui é importante, porque vocês conseguem trabalhar esses pontos, tá? E aí, juntando, né, algumas coisas básicas que são realmente você ter as condições certas e ter. E aqui eu falo, pessoal, essa claridade de critérios, de regras, isso é importante, porque senão fica tudo muito confuso e começa a criar muito atrito entre as pessoas, tá? Muito legal, obrigado, Sarita. Que colaboração importante que você está nos trazendo para esse dia. Obrigado mesmo. Eu até estou lembrando aqui, você falou da confiança, da importância disso. Numa das pesquisas de satisfação de colaboradores que nós recebemos a encomenda para fazer, então nós fomos para a escola, o gestor nos pediu essa pesquisa e tal, ele queria pontualmente, só quero saber logo essa pesquisa, mas a gente faz um trabalho mais amplo. Não, eu quero essa pesquisa aqui, tá bom. Aí preparamos lá um questionário, validamos o questionário com a equipe de liderança da escola e tal, e fomos aplicar o questionário na sala dos professores no intervalo. Então, era um questionário de auto-preenchimento, era curtinho, uma página só. Entrei e falei, olha, gente, eu sou o Maurício, da Alabama, uma consultoria que foi contratada pela escola e tal, e distribuí ali o questionário para eles, pedi para entregarem no final do intervalo, ou no final do dia de trabalho deles e tal, que eu estaria ali para receber, né, garantindo, então, o sigilo, aquela coisa toda e tal. Distribuí o questionário e ninguém preencheu, né? Na sala dos professores ali, um meio que conversando, cochichando com o outro, tal, e ninguém com a caneta na mão. Eu comecei a achar estranho, falei, alguma dúvida, pessoal? Tem alguma pergunta que não está criando? Tal? Não, tal. Bom, alguém resolveu me falar, quem é que vai ler esse relatório, né? Eu falei, não, os questionários ficam comigo, está garantido e tal, eu vou trazer o relatório com dados gerais. Não, mas para quem você vai apresentar o relatório, né? Mesmo que a gente não se identifique, a gente quer saber quem vai ver e tal. Bom, resumindo, né, gente? Nem precisava mais preencher questionário nenhum, né? O nível de confiança era tão baixo que não era nem hora de fazer aquela pesquisa, era hora de começar a trabalhar, talvez, nessas variáveis que você colocou, para melhorar esse índice de confiança, para a gente poder começar a conversar com os colaboradores. Havia um clima realmente muito ruim, muito difícil de desenvolver, tá? Bom, vamos para os 2 últimos tópicos que apareceram na nossa pesquisa, aí com as notas mais baixas de todos os itens, né? Não foi surpresa, mas é uma confirmação. Eu não sei se a Sarita vê isso também em outros ambientes além da escola, mas as 2 notas mais baixas foram para a comunicação interna, né? Se ela flui bem, com qualidade, com clareza, né? Muitas vezes o profissional não sabe muito bem o que o próprio chefe quer dele, o que a escola espera dele, né? E muitas vezes as informações são desencontradas. E a remuneração, né? Que também foi a nota mais baixa de todas sobre a remuneração. Então, Sarita, pode comentar um pouquinho, por favor, desses 2 itens mais nevrálgicos aí. Pessoal, então vou falar uma coisa para vocês, tá? Como eu disse, eu já atuei em vários mercados diferentes. E em todos nós fazíamos pesquisa de satisfação, tá? E eu vou falar que sempre estes eram os 2 fatores que mais pegavam numa pesquisa de satisfação. As notas mais baixas sempre eram remuneração e comunicação, tá? Então, empresas diferentes, mercados diferentes, mas estes eram os temas que pegavam, né? E vamos lá, então. Quando a gente está falando de remuneração, né, acho que um ponto importante é remuneração não é um fator de motivação, né? Então, mesmo que você pague muito, muito dinheiro para as pessoas, isso não as motiva, né? Não as compromete com a sua organização, tá? E elas sempre vão continuar querendo mais. Porém,
a remuneração pode ser um fator de desmotivação. Se eu realmente estou muito incomodada, achando que eu não recebo de acordo com o trabalho que eu realizo, né, com o resultado que eu trago para a organização, isso pode me fazer sair, tá? Mas então, assim, né, ele tem esse lado, mas por outro lado, ele não motiva, tá? Então, quando a gente está falando de remuneração, o que a gente faz, né? O que a gente costuma fazer nas empresas? Em primeiro lugar, a gente sempre tenta fazer com que as pessoas entendam que remuneração é o todo. Então, é o salário, são os benefícios, é o pacote completo que a pessoa tem que olhar. Ela não pode só olhar o salário, né, que ela recebe no mês a mês. Tem um pacote em relação a isso, tem um benefício, tem outras coisas, né, que tem que ser levadas em consideração quando a gente fala de remuneração. Então, elas têm que começar a ver esse todo para poder fazer a sua análise, né? Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, a gente precisa ter uma comunicação clara com as pessoas em relação à remuneração também, né? Para elas entenderem, né? Às vezes a gente tem uma faixa de remuneração, quando a gente está falando em empresas, a gente tem as faixas de remuneração, né? E muitas empresas aqui, algumas trabalham isso de uma forma ainda muito confidencial e outras já trabalham isso de uma forma mais aberta, né? Onde eu atuo, a gente tem, né? Não é tudo aberto, mas a gente tem uma abertura para a pessoa entender em que ponto da faixa ela está. E isso é importante porque o líder fala com essa pessoa de forma clara, né? Por que você precisa para avançar na sua remuneração, né? Em termos de entregar mais, de se desenvolver mais, de mais compromissos. Então, para a pessoa também entender, porque às vezes é muito fácil eu reclamar do que eu estou ganhando, mas eu tenho companheiros ao lado que estão fazendo bem mais, e estão entregando mais, e estão se desenvolvendo mais. Isso eu não olho, eu só olho para a minha dor. Então, o gestor ele tem que trazer isso para a conversa e conectar com o desempenho da pessoa, com quanto ela está realmente evoluindo, tá? Então, esse é um outro ponto que a gente trabalha bastante, tá? Essa conversa, né? E o terceiro, assim, né? De fato, a gente tem que estar antenado com o que está acontecendo em termos de remuneração no mercado, tá? Então, é importante, né, você ter esse olhar para ver como é que o mercado está se comportando, especialmente quando a gente vivencia períodos mais críticos, como, por exemplo, esse que a gente passou de pandemia, ou quando a gente está num momento de economia muito ruim, ou o contrário, de repente tem um boom na economia, para ver como é, né, o quanto está oscilando a remuneração lá fora, para eu olhar internamente. Até porque, por exemplo, algumas vezes, algumas empresas, elas não têm remuneração mais alta e mais forte, mas ela tem outras coisas a oferecer. Ela é uma empresa mais estável, mais segura, que propicia um ambiente muito bom para as pessoas, um ambiente onde as pessoas podem se ver mais no longo prazo, crescendo naquela organização. Então, né, assim, né? Então, eu entendo que eu não vou ter a remuneração mais agressiva aqui, mas eu entendo que aqui eu tenho uma perspectiva de longo prazo, de ficar aqui, num ambiente que é bom e que vai me trazer desenvolvimento. Então, isso também tem que ser trazido para a conta, entendeu? E se a gente também propicia desenvolvimento para as pessoas, isso também tem que entrar na conta. Então, a gente tem que começar a ter essas conversas com as pessoas para elas verem esse todo, né? Tudo que a organização está contribuindo e está aportando para os funcionários, tá? Muito legal. No caso das escolas, viu, Sarita, uma das coisas que aparece bastante também, que as pessoas acabam esquecendo depois de um tempo, é a própria bolsa de estudos que os filhos têm. Então, muitas vezes a remuneração no bolso ela é menor, mas na bolsa, né, de estudos ela fica muito grande. É muito comum você ter funcionários com 2 filhos, que às vezes o valor da mensalidade está sendo mais alto até do que o salário que ele recebe no mês a mês. Mas ele está dando uma oportunidade de formação para os filhos que ele não teria se ele trabalhasse numa outra empresa, mesmo ganhando 20%, 30%, 50% a mais do que naquela escola, né? É um item importante e que sempre, depois de 1 ano ou 2, na hora que entra, acha maravilhoso, mas depois de 1 ano ou 2, fica com aquela sensação de direito adquirido, né? Que é um pouco do que você colocou. Ganhar bem não necessariamente motiva, né? Ganhar mal desmotiva, mas ganhar bem não é necessariamente uma motivação, né? E alguém pediu aqui, se você lembrar de colocar a fórmula de novo da confiança ali, né? Eu coloco, pode deixar.
marcar ali, eu também marquei a transparência, confiabilidade, sobre interesse próprio, não anotei ela aqui. Não, eu mando e mando direitinho o que quer dizer cada um dos temas para ficar claro para todo mundo, tá? Pode deixar que eu coloque. Eu vou colocar depois quando essa live for para o YouTube, eu costumo divulgar e eu já coloco a formulazinha na própria postagem. Todo mundo está aqui junto vai receber ela bonitinha. A Renata que tinha pedido isso. A Lu queria fazer alguma pergunta sobre comunicação. Dá tempo sim, Lu. Fique à vontade, que aí nós já vamos para os recadinhos finais. Sarita, de novo, é uma questão assim, que para mim é uma coisa específica da escola que eu tenho refletido bastante. É muito comum os professores falarem assim, quando a gente não é tão respeitado na sociedade quanto um médico, um engenheiro. Porque se o médico falou, a mãe faz. Mas o professor falou, né? Parece que não tem autoridade, né? E aí eu fico pensando numa coisa que há pouco tempo tenho pensado nisso muito, que quando você vai num hospital, você vai para ver quem? O médico, e não o diretor do hospital, e não o supervisor da pediatria ou sei lá. E na escola, eu acho que uma das questões de comunicação é que acredito que a gente acaba fazendo, mediando, assim, a família conversa com o coordenador ou com o coordenador, o diretor conversa com o professor, depois volta para a família, e eu acredito que nós deveríamos dar um pouco mais de autoridade para esse professor, como damos ao médico. Quando você vai no hospital, você procura o médico, porque você tem um problema. Então, se a família tem algum problema quer entender algum processo da criança, ela deveria ter acesso muito fácil a esse professor. E o professor, eu acho que nós daríamos uma maior autoria ao trabalho do professor, uma maior responsabilidade, e eu vou juntar autoria e responsabilidade com autoridade para esse professor, sabe? Eu fico pensando se essa não é uma das razões que alguns professores não se sentem muito assim, engajados com algumas causas. Olha, eu acho que você está falando uma coisa que para mim faz sentido, tá? Eu acho, a gente usa muito o termo de empoderar, né? Então, assim, vamos empoderar o professor, porque no final é ele que está em contato direto com a criança, né? Então, porque senão vira um triângulo. Ele fala com o coordenador fala com o pai, mas aí o pai quer saber mais alguma coisa, e aí o coordenador tem que voltar para o professor. Então, eu acho que sim, dá para empoderar. Acho que aqui a gente tem duas coisas. Esse empoderamento que você está falando em relação aos professores, que acho super importante, e é uma coisa que, quando eu penso, né, faço um paralelo com a empresa, é o que cada vez mais nós estamos falando nas empresas, que as pessoas, a gente precisa empoderar as nossas equipes e não ficar centralizando tudo através dos gestores, e no seu caso, através dos coordenadores. E também tem uma outra questão que é um pouco cultural, eu acho que do Brasil, né? E de alguns outros países, de como é que a gente olha para os professores, né? Como é que a gente olha para essa classe de uma forma mais geral, tá? Mas eu acho que, do ponto de vista da escola, esse empoderamento que você está falando, para mim, faz todo sentido. A gente precisa dar mais, né? Ter certeza de que ele está bem preparado para poder falar com os pais, então isso também é importante, né? Porque ele que vai, então, estar diretamente com os pais. Então, vamos preparar esse pessoal e aí você empodera para que ele possa ter esse papel, sim. Acho que faz todo sentido. Eu acho que a Lu trouxe um ponto muito interessante para a gente refletir, até porque faz todo sentido o argumento, né, a coerência dele, mas eu acho que muitas vezes nas escolas a dificuldade que a gente tem é que a gente conhece o professor que a gente tem e no aspecto emocional pega muito, porque a mãe vem muitas vezes com uma questão, é o filho, vem de uma maneira até mais agressiva, e em muitas situações em que a gente teve a oportunidade de ter reuniões, né, professor, coordenador e os pais juntos, o professor se desestabiliza ainda. Acho que ainda nós temos que investir bastante na formação socioemocional dos professores, né? Porque também carrega uma cultura, às vezes, de uma certa autoridade, né? Professor de adolescente, eu vou citar duas pessoas que eu tenho um grande apreço, né?
Uma é a Simone, minha esposa, que diz o seguinte: quando um aluninho de educação infantil morde um coleguinha, a professora entende que aquilo é uma fase, que aquilo a criança precisa de uma orientação, etc. Quando um professor do ensino médio recebe uma tirada de sarro de um aluno, ele não tem uma formação que permite ele perceber que aquilo é uma fase, que aquilo é da adolescência, etc. Ele muitas vezes se rebaixa e quase que chama para brigar na calçada. Quer dizer, o adulto sai da sala, né? Entra o sujeito ali inflamado nessa situação. Então, acho que esse é um dos grandes problemas que a gente teria que investir um pouco mais na formação socioemocional, também dos professores, que foram formados também de uma maneira mais tradicional, né? A outra citação que eu vou fazer é do meu sócio falecido Alfredo, que tinha uma frase que incomodava muita gente, que ele falava assim: quase todas as escolas que eu conheço são construtivistas da coordenação para cima e tradicionais da sala de aula para baixo, né? Toda vez que você conversa com o diretor e com o coordenador, é um discurso muito mais legal de educação, de modernidade, de formação completa, e quando você entra na sala de aula, você vê a mesma sala de aula que você tinha há 50 anos atrás, né? Lu, pode fazer mais um comentário e a gente vai para frente. Diga. É que você me fez lembrar uma frase, uma expressão que eu uso, que é assim: você comentou educação infantil e médio, né? Eu falo que, na minha experiência, o professor da educação infantil, ele ama as criancinhas. Se puder, ele passa no cartório e adota. O professor do Fundamental 1 e Infantil. Fundamental 2, ele ama a disciplina dele. E no ensino médio, ele ama ele. Ele mesmo, então, né? Então ele vai se afastando um pouco do aluno, entendeu? Então, eu acho que essas questões que você falou têm a ver com essas questões do mundo da escola. Eu gosto muito de falar, desculpa, mas eu queria encerrar por aqui. Obrigada. Mas, olha, o ponto que você trouxe, Maurício, é importante, porque quando a gente empodera as pessoas, antes de eu empoderá-las, eu tenho que prepará-las, tá? Porque se elas não estiverem, que é o que você trouxe, essa questão emocional, preparadas, eu não posso ainda empoderá-las, eu tenho que segurar. Então, essa é uma etapa anterior e super importante nesse processo. Muito legal, muito bom. Bem, aqui é um pouquinho do que nós estamos trabalhando, bastidor da Alabama. A gente até ficou na dúvida se a gente traria esse slide para vocês, mas é interessante para a gente começar a perceber o que essas jornadas têm trazido para nós, como uma empresa de consultoria pequena, mas especializada no ambiente das escolas. A gente está começando a tentar correlacionar variáveis, né? A nossa próxima vai ser entre NPS de clientes, por exemplo, e índices de fidelização. Mas aqui nós já tivemos, ainda que uma correlação fraca e uma amostra estatisticamente inviável, quer dizer, isso aqui não é um trabalho nem um pouco científico, mas é apenas uma ilustração de algo que está ainda na nossa cabeça, especialmente o Bayar e eu, de começar a construir para as escolas métricas bem mais adequadas e alguma coisa com uma base estatística, com uma base científica, para melhorar a gestão das escolas. Então, nesse gráfico, nós temos, num eixo, o índice de satisfação dos colaboradores e, no outro, o índice de satisfação dos clientes. E, ainda que seja uma correlação estatisticamente fraca, é uma amostra inviável, mas é só para ilustrar que a gente percebeu ali, ligeiramente, que em ambientes com colaboradores mais satisfeitos, os clientes também estão mais satisfeitos. Se não quiser usar a ideia de causalidade, eu posso também inverter. Em ambientes onde os clientes estão satisfeitos, em geral, os colaboradores também estão mais satisfeitos. Não necessariamente uma coisa leva a outra, né? Quando eu dava aula de estatística, eu brincava com os meus alunos dizendo que, se você comparar a tábua de marés em Santos e o índice de congestionamento em São Paulo, você também vai perceber uma correlação interessante entre as duas variáveis. Quando uma sobe lá, também o índice de congestionamento sobe aqui. As duas coisas não têm nada a ver uma com a outra, mas são variáveis que caminham juntas, tá? Só para a gente não se precipitar na ideia de que está tudo junto, conectado e tal. Eu acho que alguma conexão há de ter. E aqui eu vou pedir para vocês participarem, eu vou soltar esse link também depois da nossa divulgação. Nós vamos soltar esse link entre hoje e segunda-feira para prepararmos a última live do ano, que é o panorama de matrículas para 2022. É esse link aqui. Mônica, se você conseguir colocar, você está no celular, né? Senão eu coloco no final aqui.
do SurveyMonkey Panorama 2022. Nós vamos fazer praticamente uma pergunta para cada série da sua escola. Quantos alunos você tem hoje concluindo o curso? Ou seja, pega lá dia 30 de novembro, né? Finalzinho de novembro. Quantos alunos estão frequentando em cada série? Desses alunos, em quantas turmas temos e quantos já estão rematriculados? Tá? Quantos já estão rematriculados? E para esta turma, quantos alunos novos você já tem? E aí nós vamos fazer um painel para todo mundo ter aquela ideia de, né, naquela data, mais ou menos naquela mesma semana, nós fizemos com diversas escolas e o índice de captação da sua escola foi tanto e das demais quanto foi. O índice de fidelização até agora na sua escola está tanto e no painel geral tem outro número. E aí você vai se comparando até para passar o Natal um pouco mais tranquilo ou trabalhando um pouco mais intensamente para melhorar os seus indicadores. Acho que é sempre importante a gente ter benchmarks bons, essa é a direção que a gente vem caminhando aí com os clientes e, paralelamente, com algumas escolas que ainda não são clientes da consultoria, mas estão próximas a gente nas lives e em algumas oportunidades como essa. Não tem nenhum custo participar desse painel, até porque você está oferecendo um dado relevante para que a gente melhore as nossas estatísticas de comparação. Então, aqui é uma colaboração entre as diversas escolas que estão juntas aí, ok? Essa vai ser o tema da nossa última live do ano, daqui 2 a 3 sextas-feiras, né? Estamos já caminhando para as festas, e assim que a gente tiver a data bem definida, a gente já divulga também, acho que vocês têm recebido as nossas informações. Ficamos por aqui. Sarita, se tiver algum recadinho final, fique à vontade. A nossa gratidão é enorme. Muito obrigado para você e até uma próxima. Não, obrigada pela chance de participar. É muito bom sair do meu mundo empresarial e conhecer outros, principalmente esse que para mim é tão importante, até porque eu também tenho uma filha, idade escolar, então o papel das escolas cada vez mais vai ser super importante para criarmos, né, pessoas mais conscientes e mais criativas, que é isso que as empresas estão buscando, tá? Aliás, há uma correlação enorme entre o que diz um gestor de pessoas e o que diz um educador. Muitas escolas eram meio refratárias a falar de mercado de trabalho, a gente forma para a vida, a gente forma não para o mercado de trabalho, mas, gente, não são coisas tão separadas, não. A gente trabalha, a gente vive, a gente tem família, é tudo uma coisa só, e eu acho que na administração de empresas, graças a Deus, ela vem se humanizando mais. A Sarita e eu estudamos na mesma instituição, mais ou menos na mesma época, e eu lembro o quanto que foi cruel para mim ouvir logo no primeiro ano assim: empresa existe para dar lucro, a gente trabalha para aumentar a riqueza do acionista, se isso te faz mal, muda de curso, né? Era uma visão ainda muito concentrada na única linha do balanço que interessava, que era o financeiro. Hoje as empresas também estão com uma preocupação muito maior de ser sustentável para todos os stakeholders, né? Para todos os envolvidos com a organização. Então, é mais sincero quando a gente fala de motivar um colaborador, de trazer um fornecedor mais perto, de desenvolver uma inovação para o entorno da empresa, e aí eu acho que as escolas ficam mais parecidas com empresas, e empresas ficam mais parecidas com escolas, e todos podemos ganhar com isso, né? Vamos ser mais felizes.